Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a questão de número 2 do assunto pórticos isostáticos, né? Da disciplina de Mecânica para Engenharia, da UBRA, o professor Cláudio Dornelles, responsável pela disciplina, e eu como monitor, Bruno Batista. Antes de iniciarmos a resolução, eu gostaria de que todos pudessem copiar ou printar essa legenda, né, que a gente vai utilizar durante a resolução. Então, nós temos aqui, quando no exercício tivermos RAX, significa reação no apoio A no eixo X. Da mesma forma, RAY, reação no apoio A no eixo Y. RBX, reação no apoio B no eixo X. RBY, reação no apoio B no eixo Y. Essa sigla NHCI significa não há carga no intervalo informado, né? CRD será carga retangular distribuída. CTD será carga triangular distribuída. CP, carga pontual aplicada. E aqui o diagrama de forças e momentos, né? A representação, quando a força está para cima ou para a direita, ela é positiva, e quando ela está para a esquerda e para baixo, ela é negativa. E os momentos, né, no sentido horário, ele é negativo, e no sentido anti-horário é positivo. Então, vocês printem essa tela aí, porque a gente vai estar utilizando durante a resolução. Está aqui a questão de número 2, né? Vamos fazê-la de forma mais rápida do que foi a questão de número 1, porque lá vocês já viram alguns conceitos que não precisa ficar repetindo aqui, né? Então a gente já vai direto ao ponto. A resolução que pede as reações nos apoios, né? O gráfico da cortante e o gráfico de momento fletor. Então, aqui na questão 2, nós temos um apoio do terceiro gênero que está travado tanto no eixo X como no eixo Y, inclusive para a rotação também está travado aqui. Você tem também uma carga triangular lá em cima desse pórtico, né, de 9 kN por metro, distribuída por 3 metros, da base inferior para a base superior da carga triangular. A altura do pórtico 8 metros, e a 5 metros da base você tem aqui uma carga de 10 kN aplicada para a esquerda. Tá? Então, a gente inicia a resolução colocando uma outra figura representando essas forças, no caso, trocando a carga que está distribuída aqui por uma carga pontual. O primeiro passo, então, nesse caso, é você redesenhar o pórtico, né? Você coloca aqui novamente, e você vai converter a única carga distribuída que está aí, né, em carga pontual. Lembre, era uma carga triangular, então ela vai ficar aplicada a 1/3 da parte de maior concentração de carga, né? Agora, qual que é esse valor? Você vai calcular, no caso, eu seccionei aqui para a gente observar, né? Você vai pegar, multiplicar 9 vezes o 3, que dá 27, e dividir por 2, né? Então, a gente vai fazer esse cálculo bem aqui. A carga vai ser a densidade multiplicada pela distância dividido por 2, já que é uma carga triangular. Então, você tem que a carga vai ser, a densidade da carga é 9, a distância em que ela está aplicada é 3 aqui, dividido por 2. Você tem então que essa carga vai te dar o valor de 9 vezes 3, 27, dividido por 2, 13,5 kN. Ok, então você coloca aqui 13,5 kN. E aqui você coloca novamente, né, a carga de 10 kN aplicada a 5 metros da base. Então, daqui para cá para 103 metros.
5 metros, completando os 8, né? Como aqui você viu que foi a 1/3, né, da distância, então 3 dividido por 3 dá 1. Então vai ficar 1 para cá, e o restante da distância, que é 7 no total, menos esse 1 aqui, fica 6 para o outro lado, né? Veja, 4 mais 3 é 7. Então, se você vai ficar 1 para cá nessa ponta, o restante vai ser 6. Então, você já coloca aqui, 6 metros, e aqui no caso, 1 metro. Ok. Após você fazer isso, a gente vai colocar aqui no apoio, né, as reações que você tem. Você vai ter aqui uma reação em A no eixo Y, né? E você tem uma horizontal para a esquerda. Então, A que está aqui, que é a reação em A no eixo X, estará para a direita, né? Porque vai ter que zerar quando a gente fizer o cálculo do somatório dos momentos, né? E das forças também. Então, no caso, você tendo aqui as reações, esse pórtico aqui, ele é com uma base aqui do terceiro gênero, que vai ter, na verdade, um momento, né? Um momento resultante aqui. Essa força ela vai tender a fazer o pórtico a rotacionar no sentido horário, automaticamente o momento aqui que vai reagir a esse sentido de rotação vai ser no sentido anti-horário, tá? Que você vai chamar de momento em A. Então, ok. Então, vamos lá começar as equações, né? Você tem que o somatório das forças em x igual a zero. Então, você vai colocar aqui. O que você tem no eixo x? Você tem o RAx para a direita, né? Aí, menos o 10 aqui que está para a esquerda, igual a zero. Sendo assim, você tem que a reação em A no eixo x é igual a 10 kN. Você já achou um dos valores, tá? Você faz também somatório das forças no eixo y igual a zero. Então, o que você tem no eixo y? Você tem aqui para cima o RAY e você tem para baixo aqui o menos 13,5. Né? Para baixo você sabe que é negativo, então dá igual a zero. Você tem então que a reação em A no eixo y vai dar o valor de 13,5 kN. Ok. Bom, você já tem as duas reações, né? Agora falta calcular esse momento aqui. Como é que você vai fazer para calcular o momento? Você vai colocar no apoio, vou chamar de apoio A, né? Que está falando que é o apoio A, o único apoio aqui do pórtico. Você vai fazer a somatória de todos os momentos em relação a esse ponto ser igual a zero. Então, vamos começar. O momento em A, ele está aqui no sentido anti-horário. Então, ele vai ser um momento positivo. Então, você coloca aqui, somatório de momentos em relação ao A tem que dar igual a zero. Então, momento em A, né, começa com ele, o momento em A, caso positivo aqui, sentido anti-horário. Aí você vai pegar e fazer a subtração, ó, menos 13,5 dessa força aqui, que ela está no sentido horário, então o momento dela vai ser negativo, multiplicado pela distância ortogonal até o ponto A, que é 6, né? 6. Tá? Você tem aqui também o 10, né? Podemos esquecer. Ele está fazendo um sentido de rotação em relação ao apoio A, sentido anti-horário, né? Então ele é positivo. Então você coloca mais o 10 multiplicado pela distância ortogonal até o A, que no caso aí é 5, igual a zero. Olha aí, você vai conseguir chegar por essa equação ao valor do momento em A. Então você tem que o momento em A ele é igual, passa para o outro lado, né? 13,5 vezes o 6 menos 10 vezes o 5. Você tem então que o momento em A ele é igual a
Vamos fazer aqui o cálculo, né? 13,5 vezes 6 dá 81, menos 10,5 é 50. Então, você tem que momento em A é igual a 31. No caso aqui, você tem quilonewton vezes metro, né? Que é a unidade do momento. Ok. Próximo passo agora. Você já tem reações, já tem o momento. Agora vamos calcular a cortante, né? Que é o gráfico da cortante. Então, eu vou fazer aqui gráfico da cortante e vou redesenhar o pórtico, né? Então, vamos lá. Ok, pórtico redesenhado. Para a gente colocar os valores no gráfico da cortante, a gente tem que sempre se basear no gráfico inicial, né? Você vai analisar aqui no gráfico inicial e observar onde é que começam as reações no segundo gráfico, tá? Então vamos lá. Você vai começar aqui pela reação em A no eixo X. Ela está para a direita. Assim que você começa aqui, né, no ponto zero, eu vou identificar esses pontos, claro, vou chamar de ponto zero aqui. Eu vou até colocar aqui os cálculos, né? Ponto zero igual a zero, porque é o início, né? Tá. Agora, qual vai ser meu próximo ponto aqui da cortante? Bom, eu vou colocar a reação que está em cima desse ponto. Ela está, no caso aqui, para a direita, né? Então, esse ponto aqui, ele vai ser qual valor? Vai ser o valor dessa própria reação que deu 10 quilonewtons, né? Aqui. Então, você coloca, é 10, que é o ponto 1. Os pontos eu vou circular, a gente não confundir com os valores das forças aqui, né? Então, você coloca que o ponto 1 ele é igual ao ponto 0, nesse caso aí, né? E você vai colocar, ó, você vai fazer uma convenção aqui. Se você colocar a sua convenção aqui para cá é positivo, então os valores de cortante para cá vão ser negativos. Tem que ter essa ideia em mente. Então você já convenciona aqui. No caso, você vai colocar positivo para cá e negativo para cá, né? Para essa barra 1. Então aqui eu estou fazendo o cálculo para a barra 1, que vai começar no zero e vai ter que terminar também no zero bem aqui, né? Então, ok. Então, no caso, o 10 está para cá, para o lado que é negativo, você vai colocar menos o 10, né? Aí, justificando quem é esse valor? É a reax, né? Reação em A no eixo X, tá? Então, você continua aqui o cálculo, que o ponto 1 é igual a 0 menos 10, confirmando, então, que o ponto 1 é menos 10, tá? Tá aqui. Agora, a gente pega o gráfico inicial e analisa aqui, olha, você não tem nenhuma força aqui, ó, desse ponto até esse próximo, né? 5 metros aqui. Você não tem. Então, o gráfico da cortante é uma constante, né? Um gráfico constante. Então, você vai e continua aqui constante, tá? Até aqui nesse ponto, que você vai chamar de ponto 2. Então, você coloca aqui que o ponto 2 ele é igual ao ponto 1, né? Aí você coloca a legenda lá que eu tinha representado no início, né? Não há carga no intervalo, por esse motivo, né? E agora, você vai analisar que, quando chega nesse ponto 2, você tem uma carga para a esquerda aqui, né? No caso, você tem 10 kN para a esquerda aqui, que é o mesmo valor que está aqui. Então, no caso, ela está fazendo nesse sentido, é positivo. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar o ponto 3, vai ser igual ao ponto 2 que você tem aí, né? Mais 10. Aí você justifica aqui, carga pontual, né? Conforme está lá na legenda. Então, você continua esse cálculo aqui, você vai ter que o P3
3, ponto 3, né? É o P2, que é igual ao P1, que é igual a menos 10, mais 10. Ou seja, você chegou aí que o ponto 3 é zero. Claro, porque está em cima da barra, né? Que é o ponto zero aqui. Continuando, você vai analisar novamente aqui, né? Ó, daqui para cá, né? Não tem carga. Se não tem carga, você mantém constante o gráfico da cortante, né? Até chegar nesse ponto, que é o ponto 3, né? Como já definimos, e aqui é o ponto 4, tá? Então, é o que você vai fazer, dizer que o ponto 4 é igual ao ponto 3, que é igual, no caso aí, a zero, né? Claro que está na ponta aqui da barra. Então, ok. Agora é o seguinte, a gente vai verificar no caso da barra 2 agora. A barra 2 ela está aqui de forma horizontal, né? Então, você vai ter que analisar a partir das reações que estão no sentido ortogonal à barra, começando aqui onde está o 4. Se você observar, né, você tem aqui uma força RAY que está para cima. Então, ela vai influenciar aqui no começo da cortante para cima também, né? Então, você vai ter que dizer que o próximo ponto aqui, no caso, que eu vou chamar de ponto 5, ele está aqui para cima, né? Ele vai ser o ponto 4, né? O ponto 5 vai ser igual ao ponto 4. Tá para cima, aí você vai considerar, convencionar que é positivo. Então, P4 mais aqui a reação A em Y, né? No caso aí, era para colocar o valor, né? Então, RAY nós temos 13,5. Vou até colocar aqui. Eu posso colocar aqui o ponto 5 é igual a P4 é 0 mais 13,5. Então, ponto 5 ele vai ser igual a 13,5. Esse ponto bem aqui. Vou colocar o valor dele, 13,5. Né? Agora, a gente vai verificar no gráfico inicial, né? Não há nenhuma carga aqui, ó. Você mantém novamente o gráfico da cortante de maneira constante, né? Você mantém aqui. Chegando aqui, essas medidas, a gente sabe, né, que aqui é 5 metros. Aqui não está em escala, mas aqui é 3 metros, né? Nesse caso aqui, você tem que o valor é 4 metros. Não pode confundir, tá? Com esse valor 6 metros aqui, porque você tem que sempre pegar aqui, ó. Para calcular a cortante, as distâncias tem que pegar o gráfico inicial. Então, 4 metros, né? Então, você verifica aqui, 4 metros até esse determinado ponto aqui. Que a gente também sabe que é o ponto 6, né? Que o valor dele é 13,5, já que é um gráfico constante. Então, você coloca bem aqui, ponto 6 é igual ao ponto 5, por qual motivo? Não há carga no intervalo. Né? Chegando aqui, onde está o 6, né? Indicando com o valor 13,5, você vai olhar novamente aqui o gráfico inicial e você vai observar que existe uma carga triangular distribuída, né? A carga triangular distribuída aqui, ela começa da sua parte mais baixa até a parte mais alta. Isso já foi falado lá na sala também, colocado em exercícios no quadro, e quando isso acontece, você tem um padrão, né? O padrão, deixa eu verificar se eu coloquei aqui também. Coloquei, vou mostrar aqui para vocês, tá? O padrão, quando a barra ela é horizontal, o padrão de cortante para uma carga dessa maneira aqui, ó, que ela começa numa base menor e termina numa base aqui de maior quantidade de carga, você vai ter que fazer esse gráfico aqui, ó, na cortante.
ou seja, um arco de parábola descendo até o outro ponto, né, o próximo ponto. Então, nesse caso aí, a gente já sabe que vai ser um arco de parábola, né? Até. Então, se a cortante ela vai fechar aqui nesse ponto, esse arco de parábola, ele vai, então, tender a ficar assim, né? Esse ponto aqui, que vai ser lá o ponto 7, que, consequentemente, a gente tem que provar que vai ser zero, porque fecha o gráfico da cortante, né? Tá? Então, a gente vai verificar e fazer que o ponto 6 a gente sabe que é o mesmo do ponto 5, que é o valor 13,5, então o ponto 6 é 13,5. E aí você pega aqui o ponto 7, ele é o ponto 6 menos o resultado da carga triangular. Qual foi o valor que a gente viu? 13,5, né? O resultado que deu da carga triangular. Porque ela está para baixo, então você vai ter que diminuir. 13,5. Dessa forma, então, você tem que o ponto 7 é ponto 6, que é 13,5, menos 13,5. Quanto é que dá esse valor, então? Zero, né? Quilonewtons aí. Dessa forma, então, você fecha o gráfico da cortante aqui nesse ponto. Tudo bem? Vamos, então, agora preparar o gráfico da cortante para começar o gráfico de momento, que vou fazer em outra folha aqui, né? Para você fazer o gráfico de momento, vamos precisar calcular essas áreas aqui. Então, aqui eu vou pegar, chamar aqui de área 1. Aqui eu vou separar e colocar área 2 e área 3. E essas informações aqui, a gente vai precisar para o gráfico do momento, né? Então, vamos completar aqui. Essa distância é 3 metros, né? Até aqui. Então, com essa informação, a gente já tem como começar a fazer o gráfico de momento a partir de agora. Então, iniciando agora o gráfico de momento fletor, você vai começar deste ponto, né? Você pode também numerar os pontos, assim como temos feito. Ponto 0, aqui. Então, você coloca aí ponto 0 e vamos verificar que já existe um momento aqui, né, que calculamos inicialmente. Quanto ele era? 31 kN por metro, né? E esse momento no apoio A, ele está no sentido anti-horário. Então, repare que ele vai girar no sentido anti-horário. Então, ele vai começar para cá, para a esquerda, né? Na rotação, no sentido da rotação. Né? Sentido anti-horário, ele começa, então, a subir para cá, para essa parte, né? Porque você vai ter que analisar a barra dessa maneira para verificar o momento, né? Então, sendo assim, você já começa com o valor dele do próprio momento para cá, para a esquerda, né? Então, será o ponto 1, que vai ter o valor do momento, que é 31, né? Sabemos, então, que é 31. Tá, aí você coloca que representa, né? Momento no ponto 0 igual a 0, né? Momento no ponto 1 é igual a 31, por causa do momento já existente, né? Ok? Tá. Começando aqui, então, qual é o próximo passo? A gente vai calcular essa área aqui, ó. Qual que é a área 1? Repare comigo. Área 1, base vezes altura, 10 vezes 5, né? Então, você vai calcular aqui a área 1, que ela vai ser 10 vezes 5. Você tem, então, que a área 1 é igual a 50. Só que tem um detalhe aqui que você tem que analisar. O 50, a barra você está olhando assim, né? O 50 está como se fosse para debaixo da barra. Então, vai ter que subir no gráfico do momento esse valor dessa área, né? Então, você vai subir no gráfico do momento, porque é o contrário. Quando a cortante está para cima do gráfico, o momento ele desce. Quando a cortante está para baixo do gráfico, o momento ele sobe naquele valor da área, né? Então, nesse caso, como está aqui para baixo, né, teoricamente, nesse sentido que a gente está analisando, né, positivo e negativo,
Então, o momento, a partir daquele ponto inicial que a gente teve, ele vai subir agora o valor da área 1. Então, você faz isso, né? Deu 50, então você sobe aí. Quanto é 31 mais 50? Então, você vai analisar que vai ficar mais ou menos aqui, né? Tá, então o momento 2, no caso aqui eu vou colocar 2, né? O momento 2, ele vai ser o momento 1, né? Mais 50 por causa da área 1. Então, o momento 2, ele é momento 1, que é 31, mais 50. Você tem então aí que o momento 2 é igual a 81. Então, você coloca aqui que o valor dele é 81. Né? Você pega novamente o gráfico da cortante e analisa. Não há nenhuma carga daqui até o próximo ponto, né? Então, o que você faz? Não há nenhuma carga, você faz uma constante aqui no gráfico do momento. Leva constante aqui. Lembrando que a barra é essa, para não confundir, né? A barra é esta. Não confunda com as retas que eu estou fazendo para o gráfico do momento. Tá? Então, ok. Chegando aqui nesse ponto, você tem o valor 81. Né? Então, quando você chega aqui, nesse ponto, que é no caso aí o momento, vou chamar de no ponto 3, né? Você observa uma quebra na barra, né? Você observa aquela quebra aqui, né? Então, você fecha aqui o gráfico do momento e levanta novamente para você continuar com o mesmo valor, que é 81. Esse é o procedimento correto quando há uma quebra. É como se essa aqui fosse a barra 1, aí ela quebrasse aqui para se tornar a barra 2. Ela não é uma barra contínua, né? Então, sempre você vai observar isso em gráficos de momento, né? O primeiro valor aqui sempre é igual a esse segundo valor aqui. Se você colocar, seria o 3, né? Seria o 4. Por esse motivo, M3 é igual a M4, e no caso também é 81. Né? E agora você vai continuar o momento a partir desse 81 aqui. Né? E aí você pega novamente aí o gráfico da cortante. Você já tem a área 2. Né? Nesse caso aqui, vamos calcular quanto vale essa área 2. Então, no caso da área 2, eu tenho a altura 13,5 e a base 4. Então, é 13,5 vezes 4. Então, fica 13,5 vezes 4. Então, eu tenho aí que a área 2 dá o valor, deixa eu fazer aqui, 13,5 vezes 4 dá 54. Então, você observou que o gráfico área 2 está por cima da barra, então você desce no gráfico do momento essa quantidade aí, 54. Então, você vai colocar aqui o momento 5, no ponto 5, vai ser o momento 4 menos essa área 2. Né? Então, o momento 5 vai ser o momento 4 menos o 54. O momento em 5 vai ser o momento em 4, que é 81, menos o 54. Fazendo essa continha aqui, você vai ter o valor 27. Tá? Então, você desce aí o momento até o valor 27 a 4 metros de distância, né? Porque foi onde influenciou a área 2. Só colocando aqui, né? Se eu for ver a distância que isso aqui está, é o valor de 5 metros, né? Para cá e 3 metros para cá, igual como está no gráfico da cortante.
E aqui é a mesma coisa, né? 4 metros e 3... Não, isso mesmo. 4 metros e 3 metros. Ok, então você desceu aí, né? Desceu até o 27. Aqui o valor é o 27, que no caso agora é o ponto 5, tá? E só falta o último pedaço aí, né? Para completar. Claro que você vai ter que chegar desse ponto até aqui, né? Que o momento ele vai zerar. Começou zerado aqui, vai zerar aqui também. Mas como é que vai ser esse gráfico? Ele vai ser uma parábola, ele vai ser uma parábola com cavidade para cima, com cavidade para baixo, uma reta. Isso você não pode errar também, porque o formato de como você segue esses dois pontos importa lá no gráfico do momento. Então, você observa aqui, ó, que você teve uma parábola com a concavidade para baixo, né? Nesse caso aqui, você só vai conseguir calcular essa área através de integral, essa área 3, né? E o cálculo para chegar nessa área é você pegar, primeiramente, essa equação de carga aqui, né? Ela começa do zero e termina no 9, então seria 9 dividido por 3 é 3 vezes a distância, x, né? Então seria 3x, a equação de carga. Isso só para definir como vai ser esse gráfico aqui, né? Então, mas o exercício já acabou. É só você unir daqui para cá, que já tem o gráfico da cortante. Só que para que a gente saiba como é essa união, eu preciso fazer a questão aí da integral, né? Então, a carga, ela tem uma fórmula, né, de 3x, uma equação. Por exemplo, se você pegar x igual a zero, não tem carga nenhuma. O x igual a 3, 3 vezes 3, 9, que é justamente o que está aqui. Tá? Então, está aqui a equação da carga. Então, nesse caso aí, a cortante de x, ela vai ser menos a integral dessa função aí, né? dx. Então, a cortante de x, você vai ter, então, menos 3 integral de x dx, que é uma constante que passa para fora, né? Pelas regras de integração. A cortante, então, você vai ter que menos 3 integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, no caso aí, vai estar variando de 0 até 3, né? Então, você vai colocar cortante em x, menos 3 sobre 2, vezes, no caso aí, 3 ao quadrado é 9, né? Então, você vai ter o valor que é a cortante vai ser 9 vezes 3, 27, dividido por 2, 13,5, né? É menos 13,5, nesse caso aí. Tá, mas isso aqui, eu cheguei nessa função aqui, né? Quando eu fiz a integração, menos 3x² sobre 2. Então, eu vou colocar bem aqui. Você vai ter que a cortante em x, ela é igual a menos 3x² sobre 2, mais aí a constante, né? Porque quando você integra aqui, você chega na equação final para você colocar o intervalo, mas se você deixar ela no formato da equação, tem a constante, né? Quem é essa constante? Constante é justamente o valor inicial de onde você vai começar para fazer a área 3, que é 13,5. Está bem aqui, ó, né? Se vai sair do 13,5 e chegar até o zero, no gráfico da cortante, então, você coloca que essa constante aqui é o valor 13,5. Então, você tem que a cortante em x é menos 3x ao quadrado sobre 2, mais o valor 13,5. Então, nesse caso, eu vou informar que a minha integral da cortante aqui, ó,
ela vai dar um momento, e uma integral de uma função menos x² aqui vai dar uma função cúbica, né? X ao cubo sobre 3. Aqui eu vou fazer. E aí essa equação, quando eu aplicar nesse intervalo aqui, ó, vai me dar um formato de gráfico assim, que vai fechar o gráfico da cortante, né? Sendo assim, então a gente finaliza aqui, né, a resolução da questão, já que chegou em zero no momento fletor. E aí, próximo vídeo será da questão número 3. Muito obrigado.